Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre prisão domiciliar. Tá? Nós falamos já da prisão em flagrante, prisão preventiva e agora falaremos de prisão domiciliar e posteriormente de prisão temporária, prisão domiciliar. Conceito e fase, tá certo? Você que vai fazer concurso para polícia, né? Seja para escrivão, delegado, investigador, concurso do Ministério Público, para magistratura, para servidores do Poder Judiciário, ou qualquer concurso que caia processo penal, prisão cautelar, prisão domiciliar, tá? Prisão cautelar. Tá? A prisão domiciliar não deixa de ser uma espécie de prisão cautelar, uma vez que o juiz pode converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, quando prevista uma das hipóteses estipulada lá no artigo 318 do Código de Processo Penal. É este instituto, então, que nós estudaremos agora. Conceito e fase. Pronto. O que é a prisão domiciliar? Simples, pessoal. O nome prisão já diz encarceramento. Domiciliar, casa. Ora, a prisão domiciliar, o juiz determina que o sujeito fica preso em casa, na sua casa, tá? Só podendo ausentar com autorização judicial. Isso. Para ir no médico, né? Para ir no supermercado, para fazer as tarefas essenciais. Mesmo para essas tarefas, somente com autorização judicial. Porque, na verdade, na prisão domiciliar, o sujeito deveria estar preso numa cadeia pública ou num presídio. Em razão de alguma circunstância prevista em lei, ele está preso em casa. Não vamos confundir prisão domiciliar com recolhimento domiciliar, tá, pessoal? Prisão domiciliar é uma coisa, recolhimento domiciliar é outra coisa. Recolhimento domiciliar é uma medida cautelar diversa de prisão. Recolhimento domiciliar é uma medida cautelar diversa de prisão. O recolhimento está no artigo 319. E a prisão está no artigo 318. No recolhimento domiciliar, o sujeito não está preso. Pelo contrário, é uma medida alternativa. É uma medida que substitui a prisão. Porque os senhores sabem que agora o juiz tem 9 medidas que ele pode usar no lugar da prisão. Por exemplo, o juiz pode usar tornozeleira eletrônica, determinar o uso de tornozeleira eletrônica. O juiz pode determinar ao sujeito investigado ou processado que não se ausente da comarca sem a autorização do juiz. O juiz pode determinar ao investigado ou processado que não frequente determinados lugares. O juiz pode determinar que o sujeito recolha-se em sua casa, recolha-se em seu domicílio após as 18 horas, em feriados ou finais de semana. É prisão domiciliar? Não. É recolhimento domiciliar. Por exemplo, se cair para você assim, sobre as medidas cautelares diversas de prisão, indique a alternativa correta. Constitui medida cautelar diversa de prisão a prisão domiciliar. Falso. A prisão domiciliar não é uma medida cautelar diversa da prisão. A resposta correta, por exemplo, seria recolhimento domiciliar. Recolhimento domiciliar, então, para fecharmos, é uma medida cautelar diversa de prisão. E a prisão domiciliar é simplesmente transferir o sujeito do presídio para a casa dele. Professor, a casa dele será um presídio. Pronto. No recolhimento domiciliar, o cara está livre, senhores. Ele pode trabalhar, ele pode passear. A única coisa é que, durante a noite, o juiz fala para ele ficar em casa. Isso no recolhimento domiciliar. Na prisão domiciliar, o cara não pode sair de manhã, à tarde, à noite, não. Tá certo? Professor, então no recolhimento domiciliar, ele é livre. Ele só tem uma limitação à noite. Isso. E na prisão domiciliar, está trancado em casa, só podendo ausentar com autorização do juiz. Pronto. Fase
fase, quando ocorre, quando é possível a prisão domiciliar. Quando é possível a prisão domiciliar? Os senhores sabem que nós temos 3 fases. A fase do inquérito, a fase do processo, chamada de fase da ação penal, e depois da sentença transitada e julgada, a fase da execução. Depois o sujeito cumpriu a pena, ele está livre, não é assim? Mas, 1, 2, 3. Tá? Pessoal que vai fazer concurso, se você, por exemplo, verificar no seu edital que CAILEP, a fase da execução, está regida pela Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84. Se no seu concurso CAILEP, você vai ter que estudar essa fase, né? Para investigador, para agente, não cai, mas para delegado cai, para juiz cai, para Ministério Público cai, tá certo? Veja bem, senhores, aí pergunta-se, prisão domiciliar, professor, é possível tanto na fase do inquérito, quanto na fase do processo, na fase de execução, ou só na fase do inquérito e na fase do processo, ou só na fase da execução? Você acha que o examinador não vai cobrar isso de você? Claro que vai. Senhores e senhoras, a prisão domiciliar, que aplica-se na fase do inquérito e na fase do processo. Prisão domiciliar pode ser tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Só que na fase do inquérito e na fase do processo, ou seja, na fase da ação penal, está prevista lá no artigo 317 e 318. Enquanto que a prisão domiciliar na fase da execução está prevista na Lei 8.210 de 84, especificamente lá no artigo 117. Fica tranquilo que eu vou ver com vocês esse artigo e esses aqui, para você não, de acordo com a pergunta, porque, professor, eu tenho que saber, né? Porque os requisitos daqui são diferentes daqui, é verdade. Por exemplo, só para você ter uma ideia, na fase do inquérito ou da ação penal, o sujeito, para ter direito à prisão domiciliar, né, uma das hipóteses é ele ser maior de 80 anos. Já na fase da execução, não precisa de 80 anos, basta ser maior de 70. Então, vai depender de como será a pergunta. Porque se a pergunta estiver relacionada à fase do inquérito ou à fase da ação penal, os requisitos estão no artigo 312. Fica tranquilo, eu vou limpar um por um para você. Se a pergunta referir à execução penal, você, não quero nem saber do 318. Eu vou lá para o artigo 117. Tranquilo? Então eu vou fazer isso com você. O que você tem que guardar é que prisão domiciliar é possível em todas as fases da persecução penal. Sobre a prisão, indique a alternativa correta. A lei processual penal veda a prisão domiciliar na fase da execução da pena, uma vez que já há o trânsito em julgado da sentença condenatória. Falso. A lei processual penal ou a lei de execução penal não veda a prisão domiciliar na fase da execução. A única coisa é que traz requisitos diferentes da fase do processo de conhecimento ou do inquérito policial. Tranquilo? Pronto. Falamos então do conceito e da fase. Conceito é prisão domiciliar. Ocorre quando o juiz determina, ou seja, é a determinação por parte do juiz, para que o sujeito recolha-se em sua residência, só podendo dela ausentar com autorização judicial. É possível na fase do inquérito, na fase do processo e na fase da execução penal. Pronto. Quais são, aqui, senhor, recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, na fase do inquérito ou na fase do processo. E na fase da ação penal seria recolhimento do condenado na sua residência. Hipóteses. Como é que fica? Vão cobrar de você, Marcelo? Como é que é? O juiz vai com a cara do cara e fala, não, vou deixar você ficar em casa. Não vai com a cara desse, não, você não vai ficar em casa. É assim? Não. Tem que preencher os requisitos previstos em lei. Às vezes um preenche, outro não preenche. Não fica na discricionariedade do juiz escolher para quem ele vai dar a prisão domiciliar ou não. Se o sujeito preencher os requisitos previstos em lei, então há hipótese de prisão domiciliar. A primeira é
para maior de 80 anos. Para maior de 80 anos. A prisão domiciliar caberá nos seguintes casos. Letra A, para o idoso. Falso. Maior de 80 é muito mais que idoso, não é isso? No sentido da legalidade. Porque o idoso é maior de 60. Então, se você pega uma questão dizendo que a prisão domiciliar é possível para o idoso, falso, porque o idoso é maior de 60. E o CPP não se contentou com o idoso, exigiu muito mais ainda, mais 20 anos para ele. Maior de 80, maior de 80, maior de 80. Na lei de execução penal, isso baixa 10 anos. Lá na lei de execução penal é maior de 70. Aqui maior de 80. Cuidado, tá certo? Na lei de execução penal, maior de 70, ou seja, na fase da execução. Na fase do inquérito ou na fase da ação penal, para ter direito à prisão domiciliar, não basta ser idoso, não basta ter 70. Tem que ser maior de 80 anos, tá? É o primeiro requisito. Também, prisão domiciliar é cabível para portador de doença grave. Portador de doença grave, desde que esteja extremamente debilitado. Cuidado, não basta ser portador de doença grave. Tem que ser extremamente debilitado. Por exemplo, o sujeito está preso preventivamente, tá certo? E desenvolveu um câncer no presídio. Só o fato de estar com câncer, né? Doença grave, já autoriza a prisão domiciliar? Não. Tem que comprovar que ele está extremamente debilitado, de forma que o legislador entendeu que naquelas instalações do presídio, aquelas instalações não são adequadas para abrigá-lo. Então, cuidado. Portador de doença grave, não. Portador de doença grave, ou extremamente debilitado, em razão de doença grave. Eu falo porque eu já vi questão que queria saber do candidato, só o fato do sujeito ser portador de HIV, ele já tem direito à prisão domiciliar. Negativo. O CPP, é claro, extremamente debilitado, em razão de doença grave. Isso na fase do inquérito ou na fase do processo, tá? Imprescindível, quando o preso, ou seja, o investigado ou processado, for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos, ou com deficiência, é outro requisito. Como assim, professor? Tá? Senhores, imagina o seguinte, que o sujeito preso, imagina que você tem um colega que está preso, e esse colega, esse colega cuida de uma criança, porque o pai abandonou, ou sei lá, ele tem a guarda de fato, ele não é nem o pai da criança, mas ele cuida dessa criança. A criança tem 5 anos, não tem com quem ficar a criança, ou seja, não tem outro responsável. Se não tem outro responsável, é porque ele é imprescindível. Como é que vai manter o sujeito preso e deixar o menor de 6 anos ou com deficiência ao abandono? Neste caso, se a pessoa presa, né? Se a pessoa investigada ou processada provar que ela é imprescindível, que a liberdade dela é necessária para continuar cuidando de uma pessoa menor de 6 anos ou que tenha deficiência, e aqui não fala se é deficiência física ou deficiência mental. Deficiência, seja ela física ou mental. Se comprovado isso, porque tem que comprovar, ou seja, não há outro responsável, eu não tenho parente, eu não tenho esposa, eu não tenho esposo, não tenho avó para ficar, tio, essa criança vai ficar ao abandono. Aí, nesse caso, tem direito à prisão domiciliar. Importante destacar que não interessa se o preso é homem ou mulher, nesta situação de quando considerar que é imprescindível. O que é imprescindível? Necessário. Indispensável a liberdade, indispensável que fique em casa, que não é a liberdade, Marciano. Indispensável que a prisão seja em casa para cuidar do menor de 6 anos, ou com deficiência. Tranquilo? Gestante, senhores, tem direito à prisão domiciliar.
Cuidado com a pegadinha, senhores, porque isso teve uma alteração em março de 2016, não é isso? Por quê? Até março de 2016 era assim, ó, gestante a partir do 7º mês ou quando a gravidez for de risco, era de risco. Agora não interessa se é a partir do 1º dia, 2º dia, não, agora não tem mais restrição. Gestante, seja de risco ou sem risco, em qualquer tempo da gestação. Era a partir do 7º mês. Sobre a prisão domiciliar, indica a alternativa correta. Letra A. É possível a prisão domiciliar da gestante, vírgula, desde que a partir do 7º mês. Ou seja, a alternativa está dizendo para você que 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º mês, ela vai ficar presa. Depois que vai para casa. Falso, mudou. Basta estar gestante. Isto que está igual lá na LEP também. Depois nós vamos ver o 117 da LEP. Então, gestante, cuidado. Não precisa mais ser gravidez de risco, não precisa mais ser a partir do 7º mês. Basta estar gestante para aguardar melhor, para cumprir a prisão preventiva em casa, tá? Possuir filho menor de 12 anos. Quando, for detentor, possuidor de filho menor de 12 anos. Mas você já não falou ali menor de 6? Senhores, aquele menor de 6 não precisa ser filho. Se a pessoa comprovar que ela cuida de um deficiente, que nem é filho dela, que nem é filho dele, que não tem com quem ficar, tem direito à prisão domiciliar. Aí também veio a reforma agora de 2016, e colocou mais esta possibilidade. Quando o preso ou a presa tiver filho com 12 anos incompleto, ou seja, criança. Neste caso, você só tem que observar o seguinte: se o preso, se a presa for mulher, tá certo? Ou se for homem. Porque tem diferença. Se for mulher, terá direito à prisão domiciliar, independente da existência de outro responsável. Se for homem o preso, terá direito à prisão domiciliar se não existir outro responsável. Para aí, Marcelo. Então, vamos fazer o seguinte. Se cair uma questão para mim sobre prisão domiciliar envolvendo preso, eu vou verificar se é homem ou mulher. Se for mulher, tem direito à prisão domiciliar se ela possuir filho menor de 12, ainda que tenha outro responsável. Por exemplo, o casal. A mãe foi presa por tráfico de drogas. O casal tem um filho de 11 anos. Pode o juiz dizer assim, como você, mãe presa, o pai... como a criança tem o pai, você não tem direito à prisão domiciliar. Não, juiz, você está errado, porque a lei não colocou restrição para a mulher. Aqui, é sem restrições. Tá? Aqui, é sem restrições. Tá? Aqui não tem restrições. Não interessa se existe vó, se tem pai, se tem tio. Não interessa. É direito da criança permanecer com a mãe. Em vez de levar a criança para o presídio, a mãe vai para casa e fica em prisão domiciliar. Tá certo? Agora, o homem não. O homem, ele tem o direito de prisão domiciliar só quando ele for possuidor de filho menor de 12, somente se ele provar que ele é o único responsável. Não há outro responsável. Porque a mãe já faleceu. A criança mora comigo. Eu não tenho pai, não tenho mãe. Ou seja, não tenho avós, não tenho tios, não tem outro responsável. Eu, Marciano,
Então tem um filho de 11 anos e eu caí num tráfico de drogas, por exemplo, ou no outro crime em que o juiz decretou a minha prisão preventiva. Ora, neste caso, como eu tenho um filho menor de 12 anos e não tem com quem ficar, eu tenho direito à prisão domiciliar, ok? Cuidado. Possuidor de filho menor de 12 anos, depende, mulher ou homem. Mulher, sem restrições, não interessa se tem outro responsável. Homem, somente se não existir outro responsável, é que o homem que tem filho menor de 12 anos terá direito à prisão domiciliar, tá? E aí, senhor, olha o artigo aqui, ó. Artigo 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência. Recolhe residência. Só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Mais uma vez eu digo a você, apesar de estar escrito aqui, ó, recolhimento, nós temos dois institutos, prisão domiciliar e recolhimento domiciliar. A prisão domiciliar, o cara fica em casa, só pode sair dela com autorização judicial. O recolhimento domiciliar não precisa de autorização. Ele é livre durante o dia. Na prisão domiciliar, ele não é livre durante o dia. Ah, precisa ir no médico, tem que pedir para o juiz. Entendeu? Porque está preso. É como se transferisse o presídio lá para sua casa, tá bom? 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos. O senhor sabe que primeiro eu explico tudo e depois eu vou nos artigos. Por isso que eu estou repetindo, porque agora indo item por item do artigo, tá? Maior de 80 anos. Eu não vou cair numa pegadinha de marcar numa alternativa dizendo que a prisão domiciliar será aplicada para o idoso. Não, para o maior de 80 anos. Isto na fase do inquérito e na fase do processo. Porque na fase da execução é maior de 70. 2. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Opa, eu não vou cair na besteira de marcar uma alternativa que diz que, caberá prisão temporária em caso o preso seja portador de doença grave. Falso. Não basta ser portador de doença grave, tem que estar extremamente debilitado, está acamado, de forma que as instalações do presídio não podem abrigá-lo. Não podem abrigá-lo. 3. Imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência. 4. Gestante. Gestante a partir do 7º mês ou com gravidez de risco. Falso. Basta ser gestante para ter direito à prisão domiciliar. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Tem alguma vírgula aqui? Desde que não tenha outro responsável? Não. Então a mulher não tem restrição. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompleto. Tem filho menor de 12 anos, vai ter direito à prisão domiciliar. Depende. A mulher, sim. O homem, só se ele for o único responsável. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Não basta dizer para o juiz, eu estou extremamente debilitado, eu estou com doença grave. O cara pode estar extremamente debilitado durante uma semana por causa de uma gripe, tá certo? Não vai dar o direito dele ter uma prisão domiciliar. O cara pode ser portador de HIV, não dá o direito de prisão domiciliar. Ele tem que provar, o médico do presídio vai dar uma declaração, ou ele consulta um médico particular, se assim for possível, e vai dar um atestado dizendo que está extremamente debilitado. As demais situações, prova-se com certidão de nascimento, prova-se com testemunhas, prova-se com declaração. De qualquer forma, não basta alegar. O juiz vai substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, desde que exista prova fidedigna, prova idônea dos requisitos elencados para ter direito a esse benefício, ok? Lei de execução penal.
Falei para você que tem tanto no inquérito, quanto no processo, quanto na execução. O artigo 317 e 318 não se aplica à execução penal. Se aplica quando o sujeito está respondendo ao inquérito policial ou respondendo a processo. Foi condenado, transitou em julgado, entrou na fase da execução da pena. A prisão domiciliar tem outros requisitos. Olha aqui, ó. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de... Primeira coisa, olha que interessante, ó. Pela lei de execução penal, tem direito à prisão domiciliar aquele que cumpre pena em regime aberto. É claro que a jurisprudência vem aceitando, mesmo para quem cumpre regime fechado. Basta provar que as instalações do presídio não têm condições de abrigá-lo. Mas pela LEP, tem direito à prisão domiciliar quem estiver em regime aberto. O artigo 317 e 318 nem vai falar em regime, até porque sequer lá está falando em execução de pena. Muito bem, primeira observação. E os requisitos? Condenado maior de 70 anos. Na fase do inquérito ou na fase do processo, maior de 80. Na fase da execução, maior de 70 anos. Por que essa diferença, professor? Porque aqui é uma lei especial e colocou 70. E o CPP, né, que é uma lei geral, que teve essa reforma aí em 2008, né, pela lei 11.719, 11.690, 11.689, a 11.719 falou maior de 80. Então, senhores, condenado maior de 70 anos, lei de execução penal, condenado acometido de doença grave. Opa, o que você notou aqui? Na LEP, na lei de execução penal, não exige o extremamente debilitado. No processo penal, extremamente debilitado em razão de doença grave. Tá? Aqui não exige, aqui só fala extremamente, condenado acometido por doença grave. 3. Condenada mulher com filho menor ou deficiente físico ou mental. Aqui não fala menor de 12. Aqui não fala menor de 6. Fala condenada com filho menor. Ou deficiente físico ou mental. Aqui não exige, tá, da mulher a questão de menos de 12 anos. Lá no Código de Processo Penal, fala, condenada na fase do inquérito ou na fase do processo, tem direito à prisão domiciliar se ela for possuidora de filho menor de 12 anos. Na lei de execução penal, não colocou a idade, colocou o filho menor. Senhores, filho menor aqui está abrangente demais, porque menor de 18 é menor, né? Claro que na prática a gente não vê isso, mas para a prova o que interessa para você é isso. Condenada com filho menor ou portador de deficiência físico-mental. Condenada gestante. Isso aqui ficou igual o do processo penal. Também na fase da execução não precisa ser a partir do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º mês e não precisa ser também a gravidez de risco, tá bom? Feito isso, vamos para os nossos exercícios. Juiz substituto lá da Amazonas em 2016, agora caiu, adaptei essa questão para você. O juiz poderá, para dizer se é falso ou verdadeiro, né? Aqui. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o indiciado for pessoa idosa. For pessoa idosa. Precisa continuar lendo? Não, Marciano, porque não basta ser idoso. Tem que ser maior de 80 anos. E se for na lei de execução penal, não basta ser idoso, tem que ser maior de 70 anos. Então, olha só, pessoa idosa, hipótese em que este ficará recolhido em sua residência, somente podendo ausentar-se com escolta policial. Falso, tá certo? Primeiro, que não é pessoa idosa, é maior de 80. E segundo, não é com escolta policial, é com autorização do juiz. Portanto, errada. Caiu para juiz substituto também do Pernambuco em 2013. Adaptei essa questão para você.
O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 75 anos. Não precisa dizer que é falso. Maior de 80 ou maior de 70. Maior de 80 ou maior de 70. O juiz poderá substituir a prisão preventiva. Opa, prisão preventiva não ocorre na fase da execução. Professor, como é que eu vou saber, professor, que vai ser maior de 80 ou maior de 70? Senhores, olha aqui, ó, olha a dica aqui, ó. O juiz poderá... Professor, imagina que aqui fosse 70, professor, ó. Imagina que aqui fosse 70. Estaria certa essa questão, professor? O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 70 anos. Se fosse assim, professor, a LEP fala, professor, que é maior de 70. Mas o senhor já viu prisão preventiva na LEP? Prisão preventiva não tem na LEP. Prisão preventiva vai ser ou na fase do inquérito ou na fase da ação penal. A LEP está aqui, senhores, na fase da execução. Ainda que ele não tenha falado em qual fase está se questionando, por esta palavra preventiva, eu tenho que saber que só existe prisão preventiva no inquérito e na ação penal. Na fase da execução da pena, não há prisão preventiva, porque é uma prisão definitiva, é uma prisão execução, tá certo? Então, neste caso aqui, para ser certo, teria que ser maior de 80 anos, tá bom? Caiu para a lista judiciário, né? Lá do TRE de Minas Gerais, 2013. Sobre o tema prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, marque a alternativa correta. Letra A. Tício, assistente da acusação, não tem legitimidade para requerer a decretação de prisão preventiva do acusado no processo penal. Senhores, assistente de acusação, está dizendo que assistente de acusação não pode pedir prisão preventiva. Claro que pode, senhor. Lei 12.403, né, de 2011, autorizou o assistente a pedir prisão preventiva. Estudamos isso na prisão, quando estudamos prisão preventiva. Portanto, esta alternativa está errada. A letra B, que começa aqui, né? Tício, maior de 80 anos de idade, comete um crime e tem prisão preventiva decretada contra si. Pode o juiz substituí-la por prisão domiciliar? Pode, ó. Tício, maior de 80 anos, comete um crime. E tem a prisão preventiva decretada contra si. Ponto. Pode o juiz substituí-la por prisão domiciliar? Pode, porque se é prisão preventiva, é porque está na fase ainda antes da execução. E antes da execução é maior de 80 anos, letra B correta. Vamos ver a letra C? Tício comete um crime de homicídio simples, que a pena vai de 6 a 20, não hediondo, e pode ter sua prisão temporária decretada pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, falso, porque se não é hediondo, o prazo da prisão temporária será de 5 mais 5. Então, cuidado, não é porque é crime de homicídio que o prazo será de 30 mais 30, tá certo? Prazo da prisão temporária será de 5 mais 5. Se for hediondo, é que será de 30 mais 30, portanto, alternativa incorreta. Tício comete um crime apenado com reclusão e é preso em flagrante delito. A autoridade policial não pode arbitrar fiança, pois só poderá fazê-la em relações e infrações apenadas com detenção. Falso. Por quê? Porque o delegado, vamos falar aqui, fiança. Quem que pode conceder fiança? O delegado pode e o juiz pode. Quando que o delegado vai conceder fiança? Para os crimes com pena maior, para os crimes com pena até 4 anos. Não interessa se é reclusão ou detenção. Não interessa se é reclusão ou detenção. Não passou de 4 anos a pena máxima, o delegado pode arbitrar fiança.
Como assim, Marciano? Eu, Marciano, fui preso por um furto. O furto está lá no artigo 155. A pena vai de 1 a 4 anos. Opa, eu, tranquilamente, não tenho condenação, compareço à sua delegacia, conduzido pela Polícia Militar, evidentemente, porque eu fui preso em flagrante, a Polícia Militar me leva e apresenta para você. Aqui, ó, esse sujeito foi preso em flagrante porque estava praticando furto. Muito bem. Você, delegado, pode fixar fiança para mim, entre 1 e 100 salários mínimos, a depender da situação econômica do preso. Ó, por que você, delegado, pode fixar fiança? Porque a pena é de detenção? Não. Porque a pena é de reclusão? Não. Porque a pena não passa de 4 anos. Agora, olha só. No mesmo plantão, chegou um cara preso por 157. Roubo. A pena vai de 4 a 10. Senhores, olha que interessante. O que ele roubou, até menos valor do que o que eu furtei. Você me soltou porque eu paguei fiança na delegacia. Você, delegado, pode fixar fiança num crime de roubo? Não, porque a pena máxima passa de 4 anos. Se a pena máxima passar de 4 anos, não pode o delegado fixar a fiança, porque aí cabe ao juiz. O juiz, então, quando o crime for maior que 4 anos, ou então até mesmo quando o delegado se negar a arbitrar a fiança. Por exemplo, eu fui preso por um furto e mesmo assim você, delegado, não arbitrou fiança para mim. O juiz pode? Pode. O outro que chegou no seu plantão praticou um roubo, você não pode arbitrar fiança, delegado, porque roubo, a pena máxima é 10 anos, passou de 4 anos, o delegado já não pode arbitrar fiança, ok? Tá? Eu gosto de resolver questão no final da aula, porque aí você acaba abordando alguns outros assuntos, e aí você vai aumentando o seu conhecimento. Então, portanto, aqui, olha só, Tício comete um crime apenado com reclusão. É preso em flagrante delito. A autoridade policial não pode arbitrar fiança, pois só poderia fazê-la em relação às infrações apenadas com detenção. Falso! Se Tício praticou um crime apenado com reclusão, a autoridade policial pode arbitrar fiança, exceto se o crime for maior que 4 anos, a pena máxima, tá? Letra E. Tício comete um crime doloso contra a vida. Ele não poderá ter decretada a monitoração eletrônica como medida cautelar diversa da prisão, pois não existe tal medida no processo penal brasileiro. Falso! O monitoramento eletrônico é a tornozeleira eletrônica, por exemplo. Uma famosa no Brasil. Tem até os caras aí, né, aquele casal de mãos dadas que passa no WhatsApp aí nos grupos, dizendo lá, amor incondicional. Senhores, a tornozeleira eletrônica é para qualquer tipo de crime, não interessa se é doloso contra a vida, droga, crime contra patrimônio, não interessa. E está dizendo que não tem previsão no Código de Processo Penal, no processo penal brasileiro. Claro que tem. Está lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, um dos incisos, tá bom? E aí, senhores e senhoras, terminamos aqui nossa aula sobre prisão domiciliar, tá? Cuidado, porque esse assunto vem sendo cobrado nos concursos. Vá para os sites de questões, façam as questões, qualquer dúvida, estamos à disposição para resolver, tá bom? Bons estudos, sucesso e até a próxima aula, que será de prisão temporária. Ok, pessoal? Abraço!